Bom dia, graça e paz. É tremendo, né? Nosso Deus é tremendo, tremendo demais. Sem ter oportunidade de falar com o Lucas qual seria o tema, Deus o usou no louvor, trazendo algo que vem em confronto com aquilo que a gente vai estudar hoje. O tema da nossa lição de paredes do nosso coração hoje é descobrindo quem é o nosso Pai. Olha que palavra tremenda. E aí, obrigada, irmão Tomar. E aí vem esse louvor, né? Falando aos nossos corações. Na realidade, a última lição que nós trabalhamos, a gente trabalhou no livro de Esdras, né? A reconstrução dos muros, comparando a reconstrução dos muros das paredes do nosso coração. E Neemias, né? Ele era o copeiro do rei da Pérsia e encontrava-se em Suzã, num palácio de inverno, quando recebeu as notícias como estava o seu povo, né? Muito desalentadoras, né? Embora as muralhas de Deus estavam em ruínas e o povo vivendo completamente atormentado, ele estivesse longe da terra dele, ele ficou muito preocupado. E ele passou 4 meses aflito, né? Orando pela situação. E eu fico imaginando qual seria a nossa reação quando a gente vê alguém íntimo, né, ligado a nós, passando por dificuldades. Como a gente reagiria? Será que nós também faríamos como Neemias? Entraríamos em jejum, oração? Estaríamos com o coração aflito por aquela pessoa? Será? Como tem sido esse período em que você tem andado? Neemias passou 4 meses buscando a Deus e só depois ele recebeu uma resposta. Muitas vezes a gente busca a Deus em uma oração e a gente quer a resposta ali de imediato, né? E Neemias buscava ao Senhor, louvava, exaltava, clamava pela misericórdia, né? E em Esdras, capítulo 5, versículo 1, a gente lê o seguinte. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ida, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zodaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus que estavam com eles os auxiliavam. É engraçado, né? Como essa semana eu estava estudando a lição, e desde o dia que eu iniciei, eu fiquei imaginando toda a história de Betel, da igreja nossa, né? Aquilo que a gente conhece, tem alguns irmãos aqui que são mais antigos, irmão Figueiredo, irmão João, não sei se Petson e Carla são desse período, mas o outro pai do Jonathan, irmão João. Será que nós estamos reconstruindo os nossos muros? Será que a gente tem visto o pastor Isaías como o profeta dentro da Betel? Olha quanto tempo nós vemos essa história escrita e trazendo para o contexto de hoje, a nossa igreja vivencia no mesmo patamar. As escrituras, elas revelam que Deus habita no meio dos louvores. Assim, quando a gente adora, Ele vem até nós e habita em nosso meio. E o engraçado é
que a gente vê Neemias louvar antes de tomar qualquer passo. Ele ora, louva por 4 meses, buscando ao Senhor. E é interessante, muito interessante, que Deus tem para falar conosco através do louvor. É muito interessante. O coração da gente se enche de fé. Às vezes você abre a palavra de Deus e você vai ler, parece que seu coração está fechado. Você lê, mas aquilo não flui no seu coração. Aí de repente você fala assim, não, eu vou louvar a Deus. Você começa a louvar e aí aquela palavra começa a penetrar como uma espada de 2 gumes. E aí Deus começa a falar com você. E aí, muitas vezes, a gente chega no versículo de Jó 42:5, que diz o seguinte: Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que interessante. Jó era um homem segundo o coração de Deus. A palavra diz que Jó era um homem temente. Jó era um homem que o Senhor se alegrava com ele. E depois que Deus permite que o inimigo toque, na vida de Jó, ao final Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. E a palavra, ela inicia, vamos ler o versículo, Jó versículo 1, olha o que fala em Jó versículo 1. É interessante demais quando a gente vê isso daí, mexe muito com a gente. O Jó, versículo 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Urs. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que buscava o Senhor. Ele zelava, ele fazia festa com os filhos e após a festa ele fazia uma consagração com temor de que tinham feito alguma coisa que tivesse desagradado o coração do Senhor. E quando Jó passa por toda aquela tribulação, por todo aquele vale, ele termina e diz: Ó Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como será que a gente tem andado na presença do nosso Pai? Será que a gente tem descoberto quem é o nosso Pai? Será? É interessante que Deus deseja nos levar nessa mesma condição de Jó. Mas para Ele nos levar, depende que nós estejamos com o coração desejosos de sermos levados. Como será que tem andado o nosso coração? Às vezes nós passamos por vales, por tribulações, desertos, doloridos, difíceis. Às vezes a gente olha para o Senhor e diz assim: será que eu vou dar conta? Será que realmente, Senhor, isso é para mim? E aí, quando você vai buscar na palavra, no louvor, teu coração se rende e você diz: realmente, o Senhor é o meu esteio, o Senhor é a minha base, o
O Salmo 119, no versículo 97 a 100, olha o que a gente encontra. Salmo 119, versículo 97 a 100. Sem falar com o irmão Otomar também do tema. Ele vai e frisa da gente esconder a palavra do Senhor no nosso coração. Como é importante. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço às tuas ordens. Aqui o salmista afirma que o dia a dia dele é buscando aconselhamento com o Senhor. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos buscado realmente na palavra o que fazer, o que pensar? É interessante que Jesus fala em João 14, de 1 a 6, a comunhão íntima com o Pai, como deve ser. Jesus nos ensina. João 14, de 1 a 6. Olha o que João ensina, falando o que Jesus nos ensina. João, segundo os estudiosos, foi o discípulo que mais teve intimidade com o Senhor. No capítulo 14, de versículo 1, dizem assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Aí Tomé diz: não sabemos para onde o Senhor vai, diz Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Qual tem sido a sua intimidade com o Senhor Jesus? Seus sonhos, aqueles mais íntimos, mais ambiciosos, aquilo que você mais almeja para o seu dia a dia, para a sua família. Aonde se encontram? Aonde? Aos pés do Senhor Jesus? Seu coração tem andado aos pés dele? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho pensado muito naquela passagem que Paulo fala que o morrer para ele é lucro. Tenho refletido, sempre está vindo no meu coração. Como será que tem sido a sua intimidade? No mesmo capítulo, no 14, no João 14, o 21 e a 23 diz assim, ó: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Aí Jesus responde: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Como tem sido a sua busca e a sua intimidade com o Senhor? Eu tenho notado muitas vezes o seguinte: as pessoas, quando escutam na igreja
que elas devem ter intimidade com o Pai, como reflexo, elas buscam uma forma de comparar o pai delas físico com o pai espiritual. Muitas vezes o pai físico o decepcionou e ele acha que Deus também vai decepcionar. Alguns irmãos já sabem do meu testemunho, já compartilhei, mas nunca é demais relembrar. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, acidente de trânsito. E naquela hora do acidente de trânsito, a pessoa desceu do ônibus, meu pai desceu do carro, nós estávamos dentro do carro para poder discutir, uma pequena discussão de trânsito, e ele desceu com uma faca e deu 17 facadas na barriga do meu pai. E nós presenciamos. E eu estava com um vestidinho que minha mãe tinha feito, cheia de botãozinho, e eu me recordo de abrir o vestidinho e tampar a barriga do meu pai para tentar que não sangrasse mais. Eu não queria perder o meu pai. Era o meu pai. Aquele que me trazia tanto carinho, tanto amor. E 7 dias depois, meu pai veio a falecer. E dentro do quarto de hospital, nós não éramos crentes. Minha mãe se ajoelhou e disse: com 28 anos, Senhor, eu estou perdendo meu esposo e tenho 3 filhos. Me ajuda a criar esses meus filhos. Minha mãe não tinha estudo, não tinha profissão. Meu pai não deixou uma aposentadoria. Mas Deus foi pai. Nós nunca ficamos sem um prato de comida na mesa. Nunca. Deus foi fiel nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Fomos conhecer a Jesus quase 1 ano depois que meu pai faleceu. Meu irmão se envolveu com drogas, foi preso, e a juíza encarregada do processo, minha mãe foi lá e falou para ela: conserva ele na prisão. Eu prefiro ele na prisão do que no meio dos viciados, como é que chamam? Dos traficantes, né? E essa juíza falou: olha, vocês conhecem a Jesus? E a minha mãe disse: uai, eu conheço, eu sou católica. Minha mãe era católica, mas não frequentava a igreja. E ela disse: não, eu quero conhecer o verdadeiro Jesus para vocês. E recebemos uma visita naquela semana. E a gente se converteu. Com 15 anos, eu conhecia Jesus. E aí, eu conheci o meu verdadeiro Pai. Aquele que muitas vezes eu tenho dobrado os joelhos, eu tenho chorado, eu tenho clamado, e Ele tem me ouvido. Aquele que tem me permitido passar pelos vales, muitas vezes fortes, vendaval, mas firme, eu tenho andado aos pés do meu Pai. E eu queria saber como você tem tido a sua intimidade com Deus. Será que é essa intimidade que Jesus pregou? Será que é esse ponto, esse referencial que Jesus nos deu? Ou você tem olhado para o seu pai físico? Porque nós somos pais, eu sou mãe. Nós somos falhos. Por mais que a gente busque ao Senhor, nós somos falhos. Nós somos pecadores. Por mais que a gente clame ao Senhor, por mais que a gente peça que Ele nos lave com o sangue de Jesus, nós somos falhos. Mas o nosso Pai, Ele é misericordioso e nos renova a cada manhã.
Me recordo, no dia em que a Sara nasceu, eu senti a primeira dor às 4:30 da manhã. E às 6 horas, eu estava no hospital. 6:15, ela nasceu. Era uma sexta-feira. E eu me recordo como se fosse hoje. Fui para o quarto. E o Denival estava de plantão, foi trabalhar. No final do dia foi cesariana. Ele entrou no quarto e olhou para mim e começou a chorar. E eu disse a ele: o que aconteceu? Ele falou: algo ruim. E eu disse: mas o neném morreu? Ele olhou e falou: não. Eu levantei, falei para ele: o que foi? Ele falou: eles estão achando que o neném tem síndrome de Down. E eu disse: me leva lá no berçário, eu quero ver o neném. Cheguei lá, eu olhei e falei para ele: essa criança não tem síndrome de Down. Imagina, eu não tenho conhecimento nenhum de medicina. Eu estava afrontando uma palavra médica. Ela tinha tido uma parada na hora que foram, eu não sei o termo, limpar, né? O termo que quando a Sara nasceu é aspirar. E ela teve uma parada, e a parada deu uma lesão cerebral na parte motor e fala. Em 3 semanas, ela fez muitos exames, aqui não tinha laboratório, tinha que colher o sangue, levar para São Paulo e aguardar os resultados, levava em mãos, e realmente, síndrome de Down não é uma lesão cerebral. Algo que aqui em Pouso Alegre não tinha fono, não tinha físio, não tinha TO. Hoje você encontra em cada esquina um consultório. Fui para São Paulo e fui aprender. Aprender como se fazia uma fisioterapia numa criança. Aprender como se fazia um tratamento de fono, né? Estimular a falar, a andar. E Deus honrou. Hoje, com toda a limitação dela, ela faz coisas que eu não consigo fazer. Anteontem, uma pessoa que deu uma aula para ela particular me ligou 9h pouco da noite. Você está com a Sara aí? Eu falei: não. Por favor, eu mandei um vídeo para ela, ela não gostou, ela me bloqueou no WhatsApp e me denunciou no WhatsApp. Eu falei: capaz, eu não sei nem fazer isso. Aí eu fui correndo lá no quarto dela, falei: filha, você tem a fulana aí? Ela falou: tem. Aí ela mostrou, ela tinha realmente bloqueado e tinha feito uma notificação. Aí eu desfiz o bloqueio, desfiz a notificação. Aí a moça falou: agora está liberado. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu vou tirar você do contato dela e você tira também, para não acontecer mais isso, porque nem eu sei fazer isso. Às vezes eu e o Denival ficamos perdidos em alguma coisa no celular, chama a Sara, às vezes a Sara sabe ajudar a gente a fazer. Esse é o Deus, é o Pai que a gente busca a servir. Será que você tem buscado esse Deus? Será que você tem desfrutado desse Deus? Será? Como tem sido? Eu não falei com ele, mas eu queria que em 5 minutinhos ele desse de novo o testemunho dele a respeito de pai físico e o que ele fez quando ele conheceu Jesus. Pastor Carlinhos, você me fala em 5 minutos para depois eu fechar a minha lição? Bom dia, igreja. A questão de pais físicos é uma questão muito séria. Acredito que alguns aqui já saibam do meu testemunho, mas quem não sabe, a gente vai aí recapitular em 5 minutos. Hoje eu prometo não me emocionar. A questão é que eu não conheço meu pai, eu não sei se ele... Eu acredito que talvez esteja morto, porque quando ele se envolveu com a minha mãe, ele já tinha uma certa idade, ele era casado, e então, se formos colocar na ponta do lápis, eu acredito que ele já tenha partido. Mas há quase 50 anos atrás,
você dentro de uma escola, onde a professora perguntava, qual que é o nome da sua mãe? Aí você falava, qual é o nome do seu pai? Você falava, eu não tenho pai. E a pessoa não entendia, mas como assim, não tem pai? Já morreu? E você é uma criança de 7, 8 anos sem ter essa resposta, porque você mesmo não sabia por que o seu coleguinha tinha pai e você não tinha pai, era difícil você encontrar uma resposta dessa. E quando você tem um pai físico, e ele não é um bom pai, você trabalha para ser diferente. E quando ele é um bom pai, você trabalha para querer ser semelhante àquilo. Só que eu não tinha esse referencial na minha vida. Então, cuidar de Thales e Ana Clara, e principalmente ser esposo de Sônia, foi um desafio que eu só consegui aceitar e entender quando o Senhor passou a fazer parte da nossa vida. Isso agora em março vão completar 22 anos. 20 anos. Foi em 2001, vai completar 20 anos. 2 décadas. Aí sim eu consegui entender o propósito de ser pai e ser esposo. Porque por vezes não li a Bíblia, muito embora, já tinha até conversei com o Denival uma situação dessa, quando eu tinha ali os 10 anos de idade, eu ganhei o Novo Testamento dos Gideões. E ainda tenho guardado esse Novo Testamento, ele é datado de 78, e na curiosidade de querer ler e não ter livros à disposição, que naquela época era muito difícil, eu comecei a ler o Novo Testamento. E aprendi principalmente a descansar no Salmo 23, que era um salmo que sempre me chamou a atenção. Esse livro dos Gideões, ele traz o Novo Testamento, o livro de Salmos e Provérbios. Ele não traz a Bíblia como um todo. Mas é o que foi me chamando a atenção. E aí Deus foi se revelando paulatinamente para mim. E eu consegui entender que mesmo em meio às dificuldades, mesmo ante a ausência de um pai físico, Deus nunca me abandonou. Nunca. Hoje eu consigo olhar para trás e ver tudo isso. Tudo aquilo que Ele acrescentou de estudos, tudo aquilo que Ele proporcionou do que a gente pudesse fazer, Deus se fez presente. E aquele versículo que diz, até aqui o Senhor nos ajudou, eu sou prova inequívoca disso. Prova inequívoca. Assim como Eliane disse que nunca faltou um prato de comida na mesa dela, nós passamos, eu e minha família, passamos muitas restrições. Mas se eu falar que eu sei o que é passar fome, estaria mentindo. O Senhor sempre proveu as nossas necessidades, que foi o que a gente conversou na quinta-feira. Deus está preocupado com as nossas necessidades, não com os nossos desejos. Então fica aqui mais uma vez, obrigado Eliane aí pelo privilégio, pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. E durante muito tempo eu me sentia abandonado, mas depois eu pude entender que eu fui acolhido nos braços do Senhor, porque Ele é a personificação do amor. Obrigado pela atenção. Amém. Isso nos reforça a lembrar que o nosso Pai, Ele é fiel e nós podemos confiar nele. Provérbios 23, versículo 7. Vamos ver o que a gente encontra. Provérbios 23, versículo 7. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferece, insiste, come e bebo, mas não falam com sinceridade. Nosso Deus, Ele é sincero. Nosso Deus não é interesseiro. Você já teve algum tipo de amizade onde às vezes você para e reflete, será que essa pessoa realmente é minha amiga ou é amiga por interesse naquilo que eu posso oferecer? Já passou isso? Ou só comigo? Nosso Pai, Ele não é interesseiro. O nosso Pai, Ele é misericordioso. O nosso Pai, no Salmo 139,
de 1 a 4. Nós vamos encerrar com 4 tópicos, no Salmo 139. Se você puder, aí na sua casa, se você tiver com a Bíblia, por gentileza, abra, que nós vamos ler dentro do Salmo 139, alguns tópicos. De 1 a 4, nós encontramos um Deus todo-poderoso. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe. Conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Esse é o Deus todo-poderoso, onipotente. No versículo 5, nós encontramos o Deus que está em toda parte, onipresente. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Você já sentiu caminhando e o Senhor com as mãos sobre você? É tremendo sentir isso. Um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Versículo 13 e 14. Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. E, finalmente, um Deus onipessoal que ama a todos, do versículo 15 a 18. Tu me observavas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu estás comigo. Será que você tem vivido e caminhado com esse Deus? Reflita, reflita. Vamos sair daqui com um propósito no coração, de conhecer, descobrir mais quem é esse nosso Pai. Você às vezes tem perdido oportunidades e grandes oportunidades porque você não conhece o seu verdadeiro Pai. Amém?